Você sabe o que é ser odiada pelos seus colegas de trabalho? Eu não tô falando de ter uma pessoa complicada, um ou outro que não gostam de você, te acham antipática ou chata. Eu tô falando de basicamente todo mundo que trabalha no mesmo departamento que você te odiar. Olá, eu sou a Betina, eu trabalho com internet há 6 anos. Talvez você me conheça por causa de um meme que circulou muito pelo Brasil há uns anos. Talvez você me conheça por causa do ZD, que é um curso meu que te dá um passo a passo para enriquecer na internet, seguindo o mesmo caminho que eu segui. Ou talvez você só esteja aqui para descobrir como eu consegui ser odiada por quase todos os meus colegas de trabalho. Vou te contar algumas partes da minha história, mas isso vai servir para você, tá? O ano era 2018, eu tinha 21 anos e eu fui contratada numa empresa do mercado financeiro que vende infoprodutos, ou seja, mercado financeiro que vende produtos digitais na internet para pessoa física. E eu fui contratada como assistente de copywriter. Eu não sabia o que era isso, tá? Eu era cliente dessa empresa, porque quando eu era adolescente eu comecei a investir. Eu assinei os relatórios dessa empresa, eu me tornei fã dessa empresa, tornando curto uma história longa, né? Eu implorei por um emprego lá e eles me deram um emprego mais básico, com salário mais básico, eu ganhava R$ 2.900 e eu era assistente de copy, eu não sabia o que era copy. Basicamente, o que eles chamavam de copy eram grandes textos de 30, 40, 50 páginas ou em formato de vídeo de 30, 40, 50 minutos, vendendo. São peças publicitárias que vendiam na internet os produtos de relatórios de investimento, enfim. E como assistente de copywriter, eu tinha que produzir todas as peças que estavam ao redor desse copy. Então a gente tinha uma peça publicitária e para uma pessoa na internet cair nessa peça publicitária para comprar, tinham várias outras comunicações. Então podia ser um e-mail, podia ser o vídeo que te interrompe no YouTube enquanto você está assistindo seus vídeos, que tem aquele clicar em saiba mais, aí você vai cair num copy. Enfim, como assistente de copywriter eu tinha que escrever essas comunicações mais simples, mais curtas, mais fáceis, para cair nos copies que os copywriters escreviam. Então eu era assistente de copywriter, depois vinha a promoção para Copywriter 1, depois Copywriter 2, depois Copywriter 3, depois Copywriter Master. Eu estava no piso do piso do piso, só que talvez pior ainda, porque eu nem sabia o que era copy. Eles só me contrataram porque eu era de fato muito apaixonada pela empresa e eu enchi muito o saco deles. Então, fazedora que sou e apaixonada pela empresa e querendo ascender na empresa, eu me tornei obcecada por aprender essa história de copywriting, né? Eu tinha 3 meses de experiência, se eu não me provasse boa funcionária, talvez eu não ia nem ser efetivada depois desses 3 meses de experiência. E tinha algo pior, eu estava há 6 anos morando no Sul com a minha família e meu sonho era voltar a morar em São Paulo. E com esse emprego eu voltei a morar em São Paulo, então assim, se não ou dava certo ou dava certo. Se não desse certo eu ia ter que voltar para um lugar que eu estava morando há 6 anos e que eu não gostava. Então eu mergulhei no mundo do copy. Eu de fato falei, eu vou me tornar uma boa copywriter, eu vou fazer mais do que as pessoas esperam de mim. Então comecei a estudar copy e comecei a me aventurar a escrever alguns copies e dar ideias de campanhas, desses textos mais longos que só quem já era copywriter oficialmente fazia. Eu comecei a fazer mais do que eu realmente era paga para fazer, basicamente. E isso não pegou legal com alguns colegas, a ponto de um mais próximo de mim me chamar um dia e falar assim: Betina, cuidado, vai devagar, acho melhor você focar só no que te pedem. Eu ouvi a galera reclamando de você fazendo mais e tô te dando esse toque e tal. Eu sei que a maioria das pessoas nesse momento aqui teria ouvido os colegas de trabalho, afinal, é uma pessoa mais experiente ali te aconselhando, né? Parece sensato. Mas eu ouvi isso e ignorei total. Eu não queria ser assistente de copywriter para sempre. E para mim era um pensamento muito medíocre. Eu estava dando conta do que eu era paga para fazer e eu estava fazendo além, porque eu queria mais. E eu sabia que simplesmente se eu fosse um robozinho que segue o tal do job description, que só recebe a tarefa e executa, e que se ninguém me pede para fazer algo eu fico na minha, eu sabia que eu nunca ia crescer dessa forma. Até que um belo dia, eu continuei fazendo essas coisas, né? Um belo dia, assim, dias depois, eu tive uma ideia de um novo produto para a empresa, em um formato nunca feito pela empresa.
E aí eu enviei uma mensagem pro meu chefe na época e falei, eu tenho uma ideia, podemos conversar? E aí ele falou assim, leva pra reunião de brainstorming, a reunião que todo mundo traz ideias. Quando eu levei essa ideia para a reunião, que era uma reunião que supostamente eu deveria ficar quieta, só ouvindo as pessoas falarem pra aprender com elas, as pessoas falaram, essa ideia é ruim. E aí eu saí dessa reunião e falei assim, putz, que ruim, né? Tava mó animada com essa ideia. Nisso, o meu chefe, que não tinha participado dessa reunião, me mandou uma mensagem, falou assim, não pude aparecer, mas qual é a sua ideia? Aí eu falei, puta, mas o pessoal não gostou e tal, daí ele mandou um palavrão do caramba, toca o pau. Essa ideia simplesmente se transformou num produto e, para tristeza de alguns, ele vendeu que nem água. Mais de 70 mil pessoas, novos clientes, chegaram até a empresa por conta dessa ideia feita pela menina metida, na cara e na coragem, com zero experiência. E tem um problema ainda maior nessa história, porque além de eu ter me metido em fazer mais do que eu era paga para fazer, essa ideia ela trazia um novo formato que a empresa nunca tinha feito. Então, quando vendeu muito, como a empresa não tinha previsto o sistema de comissionamento nessa nova ideia, eu estourei a boca do balão das comissões. E esse foi o primeiro semestre da história da empresa em que um copywriter, na verdade eu nem era copywriter ainda, um copywriter ganhou mais que o CEO. Os meus comissionamentos como copywriter passaram a ser maiores que os bônus dos sócios fundadores da empresa. O que aconteceu? Semestre após semestre, eu estourava os recordes e eles baixavam a estrutura de comissionamento para toda a área de copywriters. Eu era sempre a mais bem paga, só que cada vez eles estavam ganhando menos. Quando eu entrei nessa empresa, para cada novo assinante que um copy de um copywriter trouxesse, era R$30 de comissionamento. Quando eu saí da empresa 4 anos depois, esses R$30 tinham se tornado 3. Nesse momento, eu era a copywriter que mais vendia, que mais produzia. Eu tinha sido promovida para copywriter 1 em 3 meses, sendo que o tempo natural dessa promoção é de 1 ano. De copywriter 1, eu pulei para copywriter 3 direto. E depois de poucos meses, eu pulei para copywriter master. E fui convidada a me tornar sócia da empresa, sócia mais nova de idade. Eu tinha 22 anos e de tempo de casa. Eu tinha nem 2 anos de empresa e já tinha me tornado sócia. Além de tudo isso, eu também tinha me tornado rosto nas redes sociais e dona daquele produto, daquela ideia que eu tinha dado naquele momento que eu era apenas uma assistente de copywriter, que veio a se tornar um produto que se chama A Sua Jornada Milionária, que ficou bastante famoso na internet, famoso no mercado financeiro, no digital na época. Ou seja, eu tinha 3 funções na empresa. Eu era copywriter, eu era o rosto das redes sociais e eu também era infoprodutora. Eu acabei tirando o CNPI, que é um certificado muito importante para quem quer ser analista financeiro e recomendar investimentos. Quase nenhum influenciador de finanças hoje na internet tem o CNPI. Enfim, eu me desenvolvi para aquilo e eu entreguei muito mais do que a empresa esperava de mim e a empresa, com muita meritocracia, me retribuiu por esse esforço a mais. É claro que todo esse sucesso e esses troféus e essas conquistas são bacanas, mas isso custou muito dentro da empresa, porque como eu estava presente nas redes sociais, mostrando a minha vida, mostrando as minhas conquistas, todos os funcionários da empresa ficavam sabendo e assistiam aquilo. Como eu entregava muito resultado e por essência da natureza de ser um copywriter, é um trabalho que pode ser feito de qualquer lugar do mundo e eu estava ganhando dinheiro, eu amo viajar, eu viajava muito, isso gerava muito incômodo da parte dos funcionários da empresa que viam eu vivendo uma vida de muito resultado financeiro e muita liberdade. Chegava reclamação de mim toda semana no RH. Toda semana questionavam por que eu estava viajando de novo, ou por que eu estava ganhando tanto como copywriter, porque eu falava sobre dinheiro, eu falava sobre aquilo. A resistência contra uma menina tão nova, que estava fazendo muito dinheiro e não estava escondendo isso, pelo contrário, eu queria inspirar as pessoas de que todo mundo conseguiria aquilo também. Essa resistência fez, inclusive, a própria empresa
fazer uma pesquisa do quanto valia a pena manter o meu rosto como um rosto para as redes sociais da porta para fora. Querer entender se a audiência se inspirava em mim ou me via como uma farsa, uma personagem, uma modelo lendo textos prontos que não foram escritos por mim. E nessa de fazer uma pesquisa interna na empresa, as respostas foram de cortar o coração. Eu passei um dia me questionando se eu deveria parar ou não. Eu li respostas como: a Bettina é como uma Barbie, ela é bonita, porém ela é fútil e inútil. A Bettina é como uma casa de cassino, você entra animado, mas só tem a perder lá dentro. Eu li, nessas próprias palavras, colegas de trabalho falando isso de mim. E dentre vários outros motivos que corroboraram para 4 anos depois eu pedir demissão, sendo o principal deles saber que eu podia ter muito mais resultado e ter o sonho de empreender e fundar minha própria empresa, como eu tenho hoje a BR Marketing, também teve um ladinho de o quanto as pessoas ao redor não gostavam de mim. Todo mundo que estava acima de mim gostava de mim porque eu trazia resultado para a empresa. Mas quem estava abaixo de mim simplesmente me odiava, reclamava de mim a todo momento. Graças a Deus e a mim, o meu trabalho ele era muito preto no branco, era o número, era o resultado medido na vírgula. Era o quanto os meus copies vendiam. Então não tinha margem para a interpretação de ela é privilegiada porque ela é bonita, porque o chefe dela gosta dela, não tinha margem para isso. E ainda assim, essas coisas eram ditas. Essa coragem que eu sempre tive de focar no resultado, ela coexiste com um medo junto. É claro que eu tive medo de propor coisas novas, é claro que eu chorei muitas vezes por saber que as pessoas estavam me criticando, é claro que eu me questionei muitas vezes, é claro que quando os colegas mais velhos e mais experientes me diziam coisas ruins, eu parava para pensar, eu ficava insegura e eu me perguntava se eu realmente estava forçando a barra, se eu não estava sendo arrogante, se eu não estava sendo nariz em pé, se eu não estava sendo prepotente. E é óbvio que eu nunca ia imaginar que eu teria todo esse sucesso. Eu só tinha sede de mudar de vida, de ganhar grana e de ter uma vida mais livre. Hoje, olhando para trás, eu percebi que tem 2 coisas que a Bettina lá daquela época já sabia de forma inconsciente. A primeira delas, é claro que com 20 e poucos anos eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, mas ali naquela época, de alguma forma, eu já sabia que eu precisava aprender a me blindar de certas coisas. Eu precisava aprender a não me deixar abalar pela opinião e pelo julgamento alheio. Isso foi fundamental para que eu não desistisse de simplesmente ser eu. De eu não desistir de simplesmente dar uma ideia que pode vir a ser julgada como uma ideia ruim e eu passar vergonha. Eu era e ainda sou uma pessoa naturalmente criativa, proativa, que gosta de levar o trabalho além, de ir além e buscar cada vez mais formas de crescer e gerar resultado. E isso incorre em correr riscos. E eu poderia ter perdido essa minha essência e poderia ter deixado de literalmente gerar milhões de reais para a empresa e também estar aqui hoje e ter a minha própria empresa. Podia ter deixado de fazer muita coisa e ter deixado de ensinar milhares de pessoas a fazerem o mesmo, isso é o mais importante, a enriquecerem, seguindo um caminho que eu também trilhei, que foi através do marketing digital. Então, o primeiro ponto é desenvolver uma mentalidade antifrágil. O que é uma mentalidade antifrágil? É aquela que as coisas que acontecem com você, você não só resiste. A pedra que bate em você, você não só continua agindo e pula a pedra. Ser antifrágil é subir na pedra, é se tornar melhor com algo ruim que acontece na sua vida. Eu fiz isso com meme, eu fiz isso com as críticas que as pessoas, que os meus colegas de trabalho trouxeram para mim à época. Quando você tem uma mentalidade antifrágil, você se torna quase que invencível, porque você perde o medo de errar. Você sabe que tudo que for negativo pode se tornar um degrau na sua vida. Basta você construir a narrativa para isso, que é o que eu estou fazendo hoje, com tudo que me aconteceu de ruim naquela época. Então, tudo que surgir na tua vida de negativo, em vez de pensar, em vez de se perguntar por quê, ó Deus, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, para aprender o que eu estou tendo que passar por isso.
Mas, ponto número 2, só ter uma mentalidade forte não basta. Assim como não adianta querer crescer na carreira, querer ganhar dinheiro, querer construir uma vida melhor, se isso ficar só no plano da imaginação. Você precisa levantar do sofá e entrar em ação. Precisa colocar a mão na massa. Foi isso que eu fiz, na base da tentativa e do erro. Eu quebrei a cara muitas vezes, eu falhei muitas vezes, eu errei muitas vezes e eu tive que pedir desculpa muitas vezes. Até eu conseguir mapear e validar o método que me fez construir tudo que eu tenho hoje. Uma vida livre financeiramente, geograficamente, livre para eu fazer com o meu tempo o que eu bem entender. E isso não quer dizer que eu nunca mais vou errar, mas quer dizer que eu sei o caminho e que eu não tenho mais medo de errar. Nada disso seria possível se eu tivesse ouvido aqueles colegas de trabalho lá atrás. E muitos estão lá até hoje, na mesma vida. Continuam reclamando do que têm, evitando correr riscos e querendo agradar a todos ao seu redor. E esses são os 2 pilares que se tornaram os mais importantes quando eu falo de mentalidade. Tão importantes que eu tatuei em cada um dos meus braços. O mundo é dos fazedores, então desapegue do job description e do que as pessoas esperam de você e faça mais, faça por você, construa a sua realidade e antifrágil. Tudo que acontecer de ruim, se pergunte, como eu subo nessa pedra? Como eu transformo essa coisa ruim, esse caos, em algo que me beneficia? Não é só sobre passar por cima da pedra e continuar. É sobre subir na pedra e chegar num lugar mais alto. Eu acredito em você.